Olá, é um prazer receber você aqui. Acomode-se, faça sua inscrição agora mesmo e habilite o sino para alertas. Bradley sempre pautou sua existência pela ordem meticulosa e costumes inalteráveis. Tais características, ao longo de uma união de 15 anos com Samantha, formaram o alicerce de uma segurança compartilhada e um equilíbrio afetivo duradouro. Aos 43 anos, ele lecionava história em uma instituição de ensino da região. Exercia seu ofício com entusiasmo verdadeiro e um empenho que nunca vacilava, regressando ao lar invariavelmente no mesmo horário vespertino para dividir com a companheira os episódios do cotidiano, desde os pequenos triunfos acadêmicos até os obstáculos impostos por estudantes apáticos. Samantha, 2 anos mais jovem que ele, atuava como coordenadora numa agência de publicidade, posição que alcançara graças ao seu talento e persistência, e juntos edificaram uma existência próspera numa residência clássica do subúrbio, cercada por gramados impecáveis e abrigando 2 veículos. Provas materiais do êxito daquela sociedade matrimonial. Durante todo esse tempo, Bradley nunca teve motivos para duvidar da fidelidade dela, vendo-a não só como esposa, mas como sua confidente suprema e melhor amiga, a pessoa com quem dividia seus temores ocultos. Metas de carreira e as visões do futuro que planejavam edificar lado a lado até o envelhecimento. A primeira reviravolta drástica surgiu quando Bradley foi dispensado devido a ajustes orçamentários na escola onde trabalhará por mais de uma década. Tal evento o abalou severamente, afetando não só suas finanças, mas também sua autoimagem e senso de valor pessoal. Depois de meses buscando recolocação sem sucesso na área onde residiam, ele finalmente conseguiu uma posição numa universidade estadual situada a 5 horas de distância. Essa chance representava tanto um resgate econômico quanto um obstáculo logístico imenso para o par. A saída encontrada foi Bradley alugar uma kitnet perto do campus, residindo lá durante a semana e retornando somente aos sábados e domingos, um acordo que julgaram ser provisório e suportável. Imaginavam ser uma etapa árdua, porém breve, até que ele obtivesse transferência ou ela pudesse acompanhá-lo. Nos meses iniciais dessa configuração, Bradley telefonava religiosamente para Samantha toda noite, narrando suas aulas, descrevendo os novos pares e sua integração ao meio acadêmico, enquanto ela relatava os fatos do escritório e as trivialidades domésticas que agora ocupavam seus dias solitários. Aos poucos, entretanto, os contatos noturnos tornaram-se raros e rasos, com ambos justificando-se pelo esgotamento laboral e tarefas que invadiam a madrugada, convertendo aqueles instantes de união em diálogos curtos sobre boletos, consertos no imóvel e a logística das visitas semanais. Samantha notou que o marido parecia mudado nos fins de semana, distante emocionalmente, menos propenso aos passatempos que adoravam, como preparar jantares ricos, ver filmes aninhados ou caminhar pela vizinhança debatendo qualquer tema. Ele trazia pilhas de provas e pesquisas, ocupando o tempo antes exclusivo deles, gerando um clima de cortesia fria no lugar do calor humano que sempre definiu a relação. Quando ela buscava aprofundar o papo sobre a adaptação ou a saudade, Brad respondia de modo vago, garantindo que tudo se resolveria em breve. Eram réplicas que plantavam nela a suspeita de que ele se distanciava afetivamente, muito além da mera geografia. Foi nessa fase de solidão crescente que Samantha cruzou com Jordan num bistrô perto do serviço, onde costumava almoçar só quando livre de reuniões. Jordan era um rapaz de 23 anos, modelo, dono de uma beleza impactante e carisma nato, capturando olhares por onde passava, sem distinção de idade ou sexo. No primeiro contato fortuito, ele mostrou interesse real em ouvi-la, indagando sobre carreira, lazer e visões de mundo, uma atenção que ela não recebia do esposo há tempos e que reavivou nela a sensação de ser interessante e cobiçada. Os papos iniciais eram leves, focados em cinema, literatura e vida urbana, mas logo escalaram para debates íntimos sobre amores, sonhos e filosofias, forjando um laço mental que ela não vivenciava fazia muito. Sem notar o momento exato, Samantha passou a ansiar por esses encontros no café, ajustando seus horários na esperança de vê-lo, sentindo uma frustração genuína quando ele faltava. Começou a caprichar no visual matinal, elegendo trajes que a rejuvenesciam, maquiando-se com esmero e testando novas fragrâncias, mudanças que justificava internamente como autocuidado numa fase turbulenta. Jordan,
por sua vez, parecia fascinado por suas narrativas, escutando atentamente suas queixas profissionais, dando opiniões inusitadas e provando que realmente absorvia suas palavras, uma postura oposta às respostas automáticas de Bradley nas raras chamadas. O cenário piorou quando Samantha notou que ocultava propositalmente a existência de Jordan. A princípio, achou desnecessário citar um conhecido do café, mas depois percebeu que a natureza daqueles encontros poderia gerar mal-entendidos ou ciúmes infundados. Quando o marido perguntava sobre o dia, ela citava colegas e tarefas, mas omitia qualquer menção ao rapaz. Esse silêncio a fazia sentir-se culpada e, estranhamente, estimulada por ter um segredo só seu. Nas conversas com o jovem, ela também era vaga sobre seu status civil, citando um marido ausente sem detalhar a profundidade do laço ou os problemas atuais. Criou assim compartimentos estanques, onde sua vida conjugal e a amizade com Jordan não se tocavam. Tudo intensificou-se quando o rapaz comentou que o aniversário da namorada se aproximava e ele queria fazer algo grandioso, mas não tinha jeito para organizar eventos. Movida por um impulso inexplicável, Samantha prontificou-se a ajudar, alegando experiência corporativa em eventos e prazer em colaborar. Jordan aceitou vibrando, grato de um jeito que a fez sentir-se útil, emoção ausente em sua vida privada há meses. Juntos, iniciaram o planejamento do local, playlist, ornatos e buffet. Durante essas sessões, que extrapolavam o café e incluíam mensagens constantes e ligações, Samantha notou que dedicava uma energia absurda à festa de uma desconhecida. Tudo movido por razões que evitava sondar. A verdade dura que ela negava era o ciúme crescente da namorada de Jordan, uma jovem da mesma faixa etária dele, que partilhava vigor e uma fase de vida distinta da dela. Quando Jordan falava da amada com carinho, citando qualidades e planos, Samantha sentia uma inveja tóxica misturada à emoção. Fantasiava receber tal devoção de um homem jovem, imaginando se Jordan poderia olhá-la com outros olhos. Eram pensamentos que traziam culpa e excitação simultâneas. Tais devaneios cresceram quando ele elogiava sua elegância ou intelecto, falas provavelmente inocentes que ela lia como flerte. Isso nutria esperanças falsas. O ponto de ruptura veio quando, numa ligação, Bradley avisou que chegaria mais cedo na sexta para ficarem juntos. O que antes seria alegria, agora era um estorvo aos preparativos finais da festa. Ao ser questionada se tinha planos que impedissem o convívio, ela foi evasiva, citando compromissos vagos. Bradley, notando a estranheza, pressionou por detalhes. Relutante, ela disse estar ajudando um amigo numa festa, chamando-o apenas pelo nome, sem definir o gênero, deixando o marido assumir que era uma amiga. Ela não corrigiu a suposição, inaugurando a mentira direta. Nas semanas seguintes, as menções a Jordan mantiveram o equívoco, com ela descrevendo traços neutros e evitando pronomes masculinos. Bradley, confiando cegamente e sem motivos para suspeitar, perguntava educadamente sobre a festa. Samantha respondia mantendo a ambiguidade, sem mentir tecnicamente, mas ocultando a verdade. Essa vida dupla gerava ansiedade e adrenalina, um alívio para o tédio conjugal. A dinâmica mudou na semana pré-festa, quando Bradley conseguiu folga para passar a semana toda em casa. A notícia criou um dilema, pois ela precisaria justificar as saídas constantes. Ao chegar e vê-la dispersa, desligando chamadas rápidas e checando o celular sem parar, ele começou a questionar mais incisivamente. Sentindo-se acuada e incapaz de explicar sem se expor, ela reagiu com defensiva e evasivas. Isso acendeu o alerta real em Bradley. A revelação veio por acaso, buscando seu carregador, ele pegou o celular dela na bancada. O aparelho recebeu uma mensagem na hora, iluminando a tela. Era Jordan, agradecendo a ajuda e dizendo estar ansioso para vê-la. O que chocou Bradley foi a foto do perfil de um jovem galã, demolindo a ideia de que fosse uma mulher. O choque virou confusão e depois um sentimento de traição profunda, não carnal, mas de lealdade e transparência, valores sagrados para ele. Quando Samantha retornou e o viu com o celular, expressão atônita, soube que tudo mudará. Ao ser confrontada sobre quem era aquele homem e por que o deixará pensar ser uma mulher, teve que explicar meses de meias verdades que agora pesavam toneladas.
Sua tentativa de minimizar, dizendo ser só um amigo sem malícia, foi recebida com descrença, pois ele notou o esforço dela em confundi-lo. A conversa virou briga feia quando Bradley expôs sua frustração com a mentira e o distanciamento recente. A situação explodiu quando ela, encurralada, acusou-o de ser possessivo, defendendo seu direito a amizades masculinas. Argumentos válidos na teoria, mas que ignoravam a desonestidade central. Quando ele retrucou que o erro não era o gênero do amigo, mas a ocultação deliberada, Samantha, misturando culpa e frustração, soltou a frase fatal. Gritou que talvez precisasse de alguém jovem, disponível, que a valorizasse de verdade. Palavras que saíram antes de serem filtradas, revelando sentimentos reprimidos. O silêncio subsequente foi pesado. Bradley ficou estático, absorvendo o golpe e o significado daquilo para o casamento. Sua reação foi de uma calma gélida, mais assustadora que qualquer grito. Foi até a porta, abriu-a e disse para ela ir embora se era isso que desejava. Falou com clareza final, indicando que não era calor do momento, mas uma conclusão. Percebendo a gravidade e tentando consertar, ela disse que não falava a sério, que era só frustração. Mas ele já tinha cruzado a fronteira. Avisou friamente que ela fora clara demais e que ele não manteria um casamento onde não era querido. Subiu ao quarto, fechou a porta e começou a fazer as malas. Os ruídos mecânicos de gavetas e zíperes confirmavam para Samantha, paralisada na sala, que ele partia de vez. Ela ficou ali ouvindo sua vida ser desmontada. Bradley desceu com a bagagem, passou por ela sem olhar e foi à saída. Antes de ir, avisou que voltaria no fim de semana para pegar o resto, pedindo que ela não estivesse lá. A porta bateu com som de fim, deixando-a sozinha com o peso de suas escolhas. Nas horas seguintes, alternou choro e negação, achando que ele voltaria. Mas a certeza de que destruíra tudo por uma ilusão começava a doer. No dia da festa, pensou em faltar. Mas a solidão em casa parecia pior que encarar Jordan. Foi, talvez buscando uma fuga mágica para o caos. Chegou à festa destruída, oscilando entre pânico e raiva de si mesma. Jordan notou e perguntou se estava bem, com aquela atenção que agora parecia inútil. Ela bebeu demais, observando o casal com inveja e pesar. Quando a namorada dele saiu de perto, Samantha, movida por álcool e desespero, tentou beijá-lo. Jordan recuou chocado, repelindo-a com nojo evidente. Ao tentar se explicar, citando sua conexão e crise conjugal, ouviu a verdade brutal. Ele disse que ela tinha idade para ser sua tia, que a via apenas como uma amiga mais velha e útil, e que aquilo era desrespeitoso com ele e sua namorada. A sinceridade dele doeu, provando que nunca houve romance da parte dele. Humilhada, ela foi embora, dirigindo para casa com a consciência de ter implodido o casamento e a amizade por nada. Encontrou a casa vazia, sem alguns itens dele, confirmando a ruptura. Nos dias seguintes, tentou contatar Bradley de todas as formas, mas foi bloqueada. Ele decidirá o fim, sem volta. A ficha caiu e perderá um amor de 15 anos por uma fantasia com alguém que nunca a quis. O arrependimento virou sua sombra. Jordan nunca mais respondeu, cortando o laço tóxico. Samantha terminou só, sem marido, sem o amigo e culpada pela destruição de sua própria felicidade. O divórcio saiu meses depois, selando o fim de algo que poderia ter durado se ela tivesse escolhido a verdade em vez de ilusões que só trouxeram perda. Grato por sua audiência. Se apreciou, inscreva-se e ative o sino para mais. Até breve.